A palavra de Deus vai tocar a sua vida nessa manhã. Amém? Um dia tinha um pastor novo que ia pregar e ele estava muito preocupado. Aí ele chegou e falou: ora por mim, porque eu vou pregar e eu estou muito preocupado. E aí eu disse para ele: não fica não, irmão, Deus vai te usar. E mesmo assim ele ficou nervoso, estava nervoso. Eu falei: seguinte, olha, teve um dia que Deus queria falar com o profeta Balaão e não achou ninguém para falar com ele. E aí Deus resolveu usar uma mula. Se ele usou uma mula, não vai te usar, seu burro? Ele disse que aquilo foi uma libertação para a vida dele. Que bom, amém? Quando Deus quer falar, não importa quem pregue, o que importa é que ele fale, amém? Quantos vieram nessa manhã então buscar uma palavra dos céus para a sua vida? Levante as suas mãos, eu quero orar com você. Obrigado, Pai, porque a alegria do Senhor é falar com o seu povo. A alegria do Senhor é se manifestar à sua igreja. E nós pedimos nessa manhã: envia a tua palavra. Não tem sentido estarmos aqui se o Senhor não falar. Não há sentido estar aqui se não ouvirmos a tua voz. É a tua voz que nós queremos ouvir nesta manhã. Porque a palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor troveja nos céus. A palavra do Senhor faz fender as rochas. A palavra do Senhor é pura. A palavra do Senhor é mais pura do que o ouro refinado. Por isso nós pedimos nessa manhã que tua palavra se manifeste neste lugar, em nome de Jesus. Amém. O tema que nós estamos trabalhando nesse mês é sobre o poder do Espírito Santo. E hoje o tema da palavra é purificados pelo fogo. Mas eu quero ler com você um versículo da palavra do nosso Deus, que é uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, que está em Malaquias capítulo 3, verso 3. Malaquias capítulo 3, verso 3. Olha o que Deus promete aqui em Malaquias. Falando de Jesus, a palavra de Deus declara o seguinte em Malaquias 3:3: e ele se sentará como refinador de prata e queimará toda a impureza. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios aceitáveis ao Senhor. Para nós entendermos o que Malaquias está falando aqui, todo ouro e toda prata, ele era purificado no fogo. Mas como que o ourives sabia que estava no ponto certo? Como que o ourives sabia que a prata e o ouro estavam refinados? Quando ele olhava para o ouro e a prata, e o ouro e a prata refletiam a sua imagem. Quantos podem dizer amém? Quantos captaram aqui? Porque eles passavam pelo fogo para ser purificados. Com qual propósito? Refletir a imagem do ourives. Todos nós passamos pelo fogo com um único propósito de Deus: refletirmos a imagem do Senhor. Que você possa refletir, que você possa manifestar a imagem do Senhor em sua vida. Interessante que
Vamos lá a nossa imagem para nós entendermos a palavra do nosso Deus. Quando nós falamos de fogo na Bíblia, o nome de Deus, Yahvé, ele tem um significado muito profundo. Quando a palavra de Deus fala assim para Arão: olha, vocês vão abençoar o meu povo, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. E aí Deus completa: e assim vocês colocarão o meu nome sobre o meu povo. Quando Jesus fala em meu nome, vocês expelirão demônios, curarão os enfermos, falarão novas línguas, ele está falando daquilo que representa a presença de Deus. O nome de Deus, ele manifesta a glória de Deus, a essência de Deus. Está aqui o nome de Deus em hebraico. E no hebraico, nós lemos sempre de trás para frente. Temos lá aquela vírgula lá em cima, que representa Yud, chama divina. Chama divina. E toda palavra em hebraico que ela traz, essa vírgula em cima, ela é um verbo. Ela é um verbo, indica um verbo, ser, ser. Então, o nome de Deus, ele traz a chama divina, a essência de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Depois vem a palavra, aquela segunda het, que significa sopro, sopro de Deus. Olha que interessante, Jesus, antes de subir aos céus, até uma questão teológica que eles discutem sobre quando Jesus soprou o Espírito e quando o Espírito desceu em forma de fogo em Pentecostes. Há uma pergunta aqui: será que eles foram batizados no Espírito Santo quando soprou ou quando a chama desceu sobre a cabeça? Mas o que nós precisamos entender é que o Espírito Santo, ele veio restaurar o nome de Deus em nós. E quando nós falamos do nome de Deus, nós estamos falando aquilo que Deus é, a essência de Deus em nós, a glória de Deus em nós. Então temos lá chama divina, sopro de Deus, Yud, Vav, Het, Yud, Het, Vav, Het, ou seja, o sopro de Deus, depois a união do espiritual com o natural e a manifestação de Deus na terra. Esse é o nome de Deus, esse é o nome de Deus. Mas o que eu quero que você entenda aqui, quando nós falamos de purificados pelo fogo, nós estamos falando que Deus vai trabalhar em nós até que nós venhamos a manifestar a sua glória e a sua presença. Eu e você temos um chamado dos céus. E qual é? Manifestar a presença e a glória de Deus nessa terra. Eu e você nascemos com um só propósito: manifestarmos a presença de Deus na terra. Vamos lá. Aí Deus se apresenta a Moisés. E Deus se apresenta a Moisés, chama a atenção de Moisés queimando uma sarça, só que a sarça não se consumia. Moisés estava acostumado a ver sarça pegando fogo no deserto por causa do calor. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que ele passou ali, a sarça estava queimando. Passou novamente, a sarça estava pegando fogo. 2 horas depois, ele observou e falou: poxa, ela não se consome, eu vou lá ver o que está acontecendo. Então Deus se revela a Moisés através do fogo. Ou seja, o que Deus queria revelar a Moisés, a sua glória. Quando nós falamos de fogo na Bíblia, nós estamos falando de manifestação da glória de Deus. Amém? Mas aí continua. Deus chama Moisés, se revela a Moisés como um fogo.
não como um fogo que consome, mas como um fogo que tem o objetivo de nos purificar, para sermos iguais a Ele, para sermos iguais a Ele. Vamos lá. Aí Deus chama Moisés e fala para Moisés: olha, Moisés, construa um tabernáculo, e eu quero que esse tabernáculo seja no meio da congregação, no meio do povo. Então o tabernáculo ficava bem no meio daquele povo. Sempre que eles olhavam para o centro, eles viam o tabernáculo. E Deus então, nesse tabernáculo, Ele manifestava a sua presença através do fogo. Como que eles sabiam que a presença de Deus estava ali? Porque à noite havia ali uma coluna de fogo, manifestando e representando a presença de Deus no meio deles. E eu digo algo para você: a presença de Deus está aqui nessa manhã. Eu combinei com a Amélia, quando você gostar, você bate palma que o povo repete. Ela não bateu palma não, vamos lá. Mas o que nós precisamos entender é que a presença de Deus está neste lugar, não para te consumir, mas para transformar você semelhante a Ele, semelhante ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Depois nós vemos a segunda manifestação da glória de Deus, e isso nós encontramos na palavra de Deus lá em Crônicas. No templo, Deus chama Davi, e Davi tem um desejo no seu coração de construir um templo ao Senhor. E a palavra de Deus diz que no dia da inauguração, está ali o altar, o fogo de Deus desce sobre o altar. Olha que tremendo. Olha que tremendo. O fogo de Deus se manifestou mais uma vez. Antes era um tabernáculo, uma tenda. Agora a glória de Deus se manifesta no templo, no meio de Israel. Terceira manifestação da glória de Deus, vamos lá. Pentecostes. Estava ali 120 pessoas orando, a igreja orando, e de repente a glória de Deus desce sobre eles. O Espírito Santo de Deus desce sobre eles. Jesus diz: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão ser revestidos de poder. Por que que o fogo desceu aqui? Para que eles pudessem ter poder para testemunhar, para mostrar através de suas vidas que Deus existe, que a presença de Deus existe e que Ele quer se manifestar em nossa vida. Vimos então a presença de Deus se manifestando no templo. Vimos então a presença de Deus, ou seja, no tabernáculo, no templo. E agora em Pentecostes, 3 vezes Deus se manifestou na Bíblia, 3 vezes Deus derramou a sua glória na Bíblia. Agora, qual era o propósito deste fogo? O que representa este fogo? Vamos lá, vamos lá, voltar lá no tabernáculo. Olha aí, o altar do sacrifício. A palavra de Deus diz que, a Amélia leu aqui, o fogo do altar seja mantido continuamente e não pode apagar. Quando nós vamos lá para o tabernáculo, Deus acendeu o fogo do altar, e tudo que era feito pelo fogo dentro do tudo que era feito de serviço dentro do altar tinha que ser com fogo tirado do que Deus acendeu. E a palavra de Deus diz que quando inaugurou então o tabernáculo, Deus veio
e ele acendeu o altar. E o que representa o altar? O altar representa lugar de sacrifício, lugar de arrependimento. Altar fala de lugar onde nós colocamos a nossa vida, quando nós entendemos o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Altar, e quem traz esse entendimento é o Espírito Santo. E eu quero ler com você um versículo aí da palavra de Deus, João 16, de 8 a 11, sobre o altar. Olha o que fala, Evangelho de João, capítulo 16, 8 a 11. Quando ele vier, ou seja, quando o fogo do Espírito descer sobre sua vida, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quem convence você do pecado não é o pastor, não é a pregação. O que convence você do pecado é o Espírito Santo, o fogo que desce sobre o altar. É Ele quem nos revela Jesus, é Ele quem abre o nosso entendimento. Preste atenção aqui, é Deus quem tem que abrir o seu entendimento, porque se Deus não abre o seu entendimento, você vai viver apenas uma religião, e esse não é o propósito de Deus. Religião não purifica, religião não santifica. O que santifica é o Espírito de Deus em nós, é a glória de Deus em nós, e é a glória de Deus em nós que nos faz a sua imagem e semelhança. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele acende o altar. E olha o que diz, porque do pecado, porque o mundo se recusou a crer em mim. Ou seja, não tem como se arrepender se você não entender a proposta de Jesus para a sua vida, se você não entender quem é Jesus. Da justiça, porque eu voltarei para o Pai e não me verão mais. Ou seja, Ele é quem nos justifica, não são as minhas boas obras que me justificam, mas é a justiça do sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque as suas boas obras, as suas obras de justiça diante de Deus, é como trapo de imundícia, para nada serve, para nada serve. Você sabe o que é um trapo de imundícia? Aquele pano que o leproso enrolava as suas feridas fedorentas. E Deus fala que a minha justiça, a sua justiça, a minha bondade e a sua bondade diante dele não é nada. Por isso eu preciso ser justificado. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É por Ele e para Ele que são todas as coisas, nos céus, na terra e embaixo da terra. Por Ele, por Ele. E a palavra de Deus então diz que o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Verso 11, do juízo, porque o governante deste mundo já foi condenado. Presta atenção um pouquinho. Tem muitas pessoas que vão para a igreja por medo do diabo. E quando eles descobrirem que o diabo morreu, que o diabo está preso, já foi condenado, ele desvia. Ah não, agora o diabo não pode me perseguir mais. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós estamos aqui por gratidão a Deus, por aquilo que Ele fez por nós. Não porque o diabo existe ou deixou de existir, mas porque um Deus todo-poderoso está sentado no trono, está governando a nossa vida, e nós estamos aqui com motivo de gratidão a Ele. Amém? Certa vez o irmãozinho estava dormindo, e ele acordou. Quando ele acordou, o diabo estava do lado da cama dele. Aí ele olhou e falou: ah, é você que está aí? Voltou a dormir.
Porque a preocupação dele não era o diabo, mas a preocupação dele era adorar e servir ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então não se preocupe com o seu inimigo, porque Deus já o venceu, Deus já o condenou. Preocupe em agradar o seu Senhor, em adorar o seu Senhor, em glorificar ao seu Senhor. É assim que nós mantemos a chama do nosso altar aceso. Ou seja, o fogo tinha que acender o altar, e Deus acendeu o altar. Onde o Espírito de Deus está, não há confusão. Onde o Espírito de Deus está, há sabedoria, há conhecimento, há discernimento, há paz. Amém? E há perdão de pecados. Vamos lá. Outra coisa que tinha que ser mantido aceso com a chama do altar era o candelabro. Samuel, ainda pequeno, diz que ele ficava lá no templo e não deixava a lâmpada se apagar. A função de Samuel era manter a lâmpada acesa, e porque ele mantinha a lâmpada acesa, um dia veio Deus e falou com ele: Samuel. Ele pensou que era Eli que estava chamando. Foi deitar, Eli falou: não te chamei não. Foi deitar-se. Novamente Deus chama Samuel, e ele vai para Eli, e Eli fala: não te chamei. Na terceira vez Eli entendeu que era Deus que estava chamando, querendo falar com Samuel. Olha que coisa tremenda. O candelabro fala da nossa fé na palavra. Todas as vezes que você vem à casa de Deus, você está mantendo a sua chama acesa, a chama da palavra. Todas as vezes que em casa você está estudando a palavra de Deus, você está colocando fogo, acendendo a sua lâmpada. A fé, ela só existe por causa da palavra. Presta atenção, se você diz que tem fé, mas não tem a palavra, a sua fé não faz sentido. Porque o candeeiro, o candelabro, ele era aceso pela chama do altar. Quando eu passo pelo arrependimento, o que a palavra de Deus diz, Deus derrama no meu coração fé. E olha o que diz Atos 3,16. Atos 3,16. Pedro está aqui passando pela porta formosa, foi para a hora da oração e tinha ali um coxo, e aí ele cura aquele coxo, e aquele paralítico saiu pulando atrás de Pedro, e entrou, e todo mundo começou a orar, olhar para Pedro: São Pedro, São Pedro. E aí Pedro diz: gente, não foi pelo meu poder ou virtude que este milagre aconteceu. E olha o que ele diz no verso 3,16: foi pela fé no nome de Jesus. Este homem que vocês veem e conhecem foi curado. A fé no nome de Jesus o curou diante dos seus olhos. Tem uma outra versão que diz: a fé que vem por meio de Jesus, o autor e consumador da fé. Jesus é o dono da fé, Jesus é o autor da fé, e quando você se arrepende, o Espírito Santo acende a chama do seu coração, acende o seu altar, e então a sua fé começa a ser alimentada. Amém? Então, quando nós passamos pelo altar, a nossa fé se torna viva. E eu pergunto para você nessa manhã: como está a sua fé? Eu não sinto a minha fé. Mas a sua fé é a fé que vem da palavra. Não importa o que eu sinta, o que importa é que a chama está acesa. Não importa o que eu veja, o que importa é que a palavra de Deus é viva, porque vai passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Deus não é homem para mentir e nem filho de homem para se arrepender. Se Ele prometeu,
Ele vai cumprir, e se Ele falou, é certo que Ele vai fazer, porque Ele não volta atrás na sua palavra. E o que sustenta a minha fé é a palavra de Deus. E aí, outra coisa que a chama do altar mantinha acesa, vamos lá, era o incensário. O que representa o incensário diante de Deus? A nossa adoração. A nossa adoração. A mulher samaritana chegou para Jesus em João capítulo 4 e ela diz: olha, nós aprendemos que temos que adorar Deus nesse monte. Os judeus falam que é em Jerusalém. Jesus diz para ela: mulher, a hora chegou e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Eu pensei que era um anjo que estava chegando. Quando você está no altar pregando, um movimento assim, pensei que era anjo. Outra coisa que a chama do altar mantinha acesa era o incensário. Há um versículo da palavra de Deus lá, em que Nadab e Abiú, filhos de Arão, um dia ele fala: Deus nos chamou, você, Moisés, está falando aí que só quem você escolheu, e eles se rebelaram, e eles acenderam o seu incensário, e foram ofertar incenso, e a palavra de Deus diz que saiu fogo do altar, e consumiu Nadab e Abiú. Por quê? Porque eles acenderam o incensário sem ser com o fogo do altar. Presta atenção, tudo aquilo que nós apresentamos a Deus, que não passe pela palavra, que não passe pelo poder do Espírito Santo, pelo fogo do altar, não faz sentido para Deus. Não faz sentido. A nossa adoração, o nosso incensário, nós apresentamos a Deus a nossa gratidão. A nossa gratidão. E eu pergunto para você: você está grato nessa manhã? Está grato nessa manhã? Está grato a Deus? Quando chegaram aqui nessa manhã, você tem motivo de gratidão a Deus por sua vida. Amém? Querido, problema todos nós vamos ter. E Jesus não prometeu que você não teria problema. Ele disse: você vai ter aflições. Algumas pessoas só vêm para a igreja porque está passando por dificuldade. Quando está bem, esquece de agradecer a Deus. Não é esse o sentido da palavra de Deus. O sentido da palavra de Deus é sermos gratos a Ele. Haviam dois tipos de escravos na Bíblia. Um escravo por obrigação, que ele devia e ele tinha que servir por toda a sua vida. Mas tinha um escravo que, quando chegava o ano do jubileu, o ano em que Deus estabeleceu: olha, esse ano todos vão ser libertados. Esse escravo, ele falava assim: olha, eu amo tanto meu Senhor, que eu quero continuar servindo. E aí ele ia para os juízes, furava a sua orelha, e todos os lugares que ele passava, as pessoas reconheciam: ele não é um escravo por dívida ou por obrigação, ele é um servo por gratidão. E a Bíblia diz que Deus está procurando verdadeiros adoradores, servos que o adorem em espírito e em verdade, por gratidão. E eu pergunto novamente nessa manhã: quantos estão aqui e você é grato a Deus por sua vida, por tudo quanto Ele tem te dado? Amém? A gratidão é um sinal de que tem fogo no seu incensário. A gratidão e adoração
é um sinal de que tem fogo de Deus no seu altar, tem fogo de Deus na sua lâmpada e tem fogo de Deus no seu incensário. E é isso que Deus está prometendo aqui em Malaquias, capítulo 3. Que quando Jesus viesse, ele acenderia o fogo para purificar o ouro e a prata, até que esses refletissem a sua imagem. Volta lá em Malaquias 3:3 e eu quero meditar com você aqui. Malaquias 3:3, voltando lá. Olha, e ele se sentará como refinador, como purificador de prata e queimará toda a impureza, até que ela reflita a imagem do ourives. Purificará o levita e os refinará como ouro e prata, para que voltem a oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. E aí eu pergunto para você, como que tem sido a sua oferta a Deus? Ela tem sido acompanhada por gratidão ou tem sido acompanhada por medo, por um mandamento, por uma ordem? E aí eu pergunto, você já pensou nisso? Lá no tabernáculo, quando Deus foi estabelecer o tabernáculo, o que trouxe a chama de Deus para o tabernáculo? Vamos ler Êxodo 25, de 1 a 3. Olha o que diz aí. O que atraiu a chama de Deus para aquele altar? Êxodo 25, de 1 a 3. Olha o que diz. E o Senhor disse a Moisés: diga ao povo de Israel que me tragam ofertas. Aceite as contribuições de todos cujo coração se dispuser e doar. Aqui está a lista das ofertas que você aceitará deles: ouro, prata e bronze. Até aqui, Deus falou assim para Moisés: desafie o povo a ofertar, mas que a oferta para o altar, ela venha aquele cujo coração moveu com gratidão. Deus, a única coisa que Ele pede aqui, olha, corações voluntários. E olha o que diz Êxodo 35, 20 e 22. Êxodo 35, 20 e 22. E toda a comunidade de Israel se despediu de Moisés. Todos aqueles cujo coração foi movido e cujo espírito foi tocado, voltaram com oferta para o Senhor, trouxeram todos os materiais necessários para a construção da tenda do encontro, para a realização das cerimônias e confecção de roupas sagradas. Olha o que a palavra de Deus disse: todo aquele cujo espírito foi voluntário, todo aquele cujo espírito estava disposto, grato, trouxeram ofertas ao Senhor. E aí, a palavra de Deus diz que quando eles colocaram a oferta no altar, então a nuvem cobriu toda a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar à tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A presença de Deus encheu aquele lugar, porque Ele viu corações voluntários e dispostos a construir algo para Deus. Não para aí. Lá no templo não foi diferente. Olha lá, 2 Crônicas, ou seja, 1 Crônicas 29. Davi aqui, ele tem o desafio de construir o templo agora. Uma coisa era o tabernáculo, agora vem o templo. E aí, quando ele vai construir o templo, ele diz o seguinte:
Ele desafia o povo, ele diz: olha, que vocês tragam oferta, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, tal. E depois lá, em 1 Crônicas 29, 9, e diz: e o povo se alegrou, porque 29, 9, olha o que diz, 29, 9. E o povo se alegrou com as ofertas, pois a entregou ao Senhor voluntariamente de todo o coração. E o rei Davi também se encheu de alegria. Ou seja, Davi falou: nós vamos construir um templo. E o povo então ofertou, a ponto de Davi falar: Moisés falou: para de trazer oferta, porque não tem lugar mais para colocar, porque aquele povo estava gratos ao Senhor. Eles estavam com o coração cheios de gratidão. E aí o que aconteceu? Construíram um templo, e em 2 Crônicas 7, de 1 a 3, olha o que aconteceu. 2 Crônicas 7, de 1 a 3, aqui vai inaugurar o templo. É Crônicas, aí está Coríntios. 2 Crônicas 7, de 1 a 3, olha o que acontece na inauguração do templo. Quando Salomão terminou de orar, no dia da inauguração, desceu fogo do céu e queimou o holocausto e o sacrifício, e a presença e a glória do Senhor encheu o templo. E os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, pois a presença, a glória do Senhor havia enchido o templo. O que aconteceu? Deus vem aqui e acende o altar do templo. Mais uma vez. Nós vimos o fogo de Deus se manifestando no tabernáculo, o fogo de Deus se manifestando no templo, e agora vem os dias de Pentecostes. Lá em Pentecostes, quando chega em Pentecostes, a palavra de Deus diz que eles estavam reunidos e de repente desceu o Espírito Santo de Deus sobre aquele povo e começaram a orar em outras línguas. E a presença de Deus encheu tanto o coração da igreja daquela época. E olha o que acontece lá em Atos capítulo 4, do verso 32 ao 37. Atos 4, 32. Aqui eles estavam tão cheios do fogo do Espírito Santo, que todos os que creram estavam unidos em coração e mente. A mente e o coração daquele povo era um só. Não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinha. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casa vendia o que era seu, e levava o dinheiro aos apóstolos, para que dessem aos que precisavam de ajuda. Aí eles contam aqui em Barnabé, a história de Barnabé, que vendeu a sua propriedade, ofertou ao Senhor e se tornou um grande líder naquela época. O que nós queremos passar para a igreja nessa manhã? Quando eu tenho um coração grato a Deus, o Espírito Santo desce na minha vida, traz arrependimento, me leva a ser uma pessoa cheia de fé e a ser um verdadeiro adorador. E o próprio Espírito começa a criar no meu coração gratidão. O momento de oferta não é um momento de obrigação. E se você se sente obrigado, às vezes, não traga a sua oferta, porque Deus aceita quando nós damos com alegria, com gratidão. Você vai preparar o seu dízimo, a sua oferta, com esse entendimento: Deus,
O fogo do teu Espírito está sobre minha vida. O Senhor me levou ao arrependimento. O Senhor tem colocado sobre mim fé. O Senhor tem colocado sobre minha vida a adoração. E eu quero apresentar ao Senhor nesta manhã a minha gratidão. Eu quero que coloque a última imagem, por favor, a última imagem. O Espírito de Deus está aqui nessa manhã, sondando o meu coração e o seu coração. Ele está aqui para acender a chama no seu altar, trazendo arrependimento, trazendo fé, trazendo adoração e gratidão a Deus. Levante as suas mãos. Senhor, nesta manhã, que o fogo purificador do teu Espírito, o fogo que nos transforma a sua imagem e semelhança, desça sobre cada coração, sobre cada altar. Deus, aquele que tem clamado por perdão dos pecados, acenda o altar, trazendo purificação dos pecados. Deus, aquele que tem clamado por uma renovação da fé, acenda o candeeiro de cada coração aqui, meu Pai. Aquele que tem clamado por uma experiência de adoração com a Tua presença, que nessa manhã o Teu Espírito visite cada vida. Põe a mão no seu coração, você que quer que Deus acenda o seu altar de arrependimento, de perdão de pecados. Fala isso com o Senhor. Fala: Senhor, acende o meu altar. Se você deseja nessa manhã ser renovado na fé, se você sentia que a sua fé estava apagando, se o candeeiro da fé estava apagando, deixa o Senhor acender o seu candeeiro nessa manhã. Se você sentia que o seu incensário não tinha fogo de adoração, deixa a palavra de Deus gerar adoração nessa manhã na sua vida, e apresenta ao Senhor a sua gratidão. Comece a agradecer. Fala: Deus, obrigado por minha vida, obrigado por mais esse dia, obrigado pelos privilégios que o Senhor tem me dado, obrigado pelo privilégio do meu trabalho, da minha família, obrigado pelo privilégio, Deus, de poder vir até a Tua casa. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Coloque a mão sobre sua cabeça. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Porque o fogo de Deus está acendendo o seu coração nessa semana. Porque o fogo de Deus está levando você ao arrependimento, aumentando a sua fé, aumentando a sua adoração. Você vai ter uma semana sobrenatural. Como é que vai ser a sua semana? Sobrenatural, sobrenatural. Deus acendeu o seu altar, amém? Estamos encerrados. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.